Qual o tempo? Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Mateus, capítulo de número 14. Versículo de número 22. Aliás, 28. Mateus, capítulo 14. Versículo de número 28. Os pentecostais estão aqui, digam glórias a Deus. Todas as vezes que eu assumo esse altar, é sempre desafiador. Deus tem falado de uma forma muito especial aqui. Essa igreja é privilegiada pela liberdade que o anjo desta casa dá ao Espírito Santo para que Deus trabalhe da forma que Deus tem trabalhado. Ao Senhor Deus seja toda honra e toda glória. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 28 até o 32. Os que acharam, digam amém. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Diga bem forte: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então você vai dizer para duas pessoas e tem que ser bem forte. Diga: não desça do barco. Não desça do barco. Quem toma posse disso se assente fazendo o barulho que o diabo não gosta. Os versículos 22 e 23 nos mostra Jesus fazendo duas despedidas. Quantas despedidas? Quantas despedidas? No versículo 22, o texto diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então, a primeira despedida de Jesus foi para os seus discípulos. No versículo 23, o texto diz que Jesus despede a multidão. Depois que Jesus despede a multidão, Jesus sobe para cima de um monte. E o texto diz que sozinho ele passa ali em cima daquele monte horas a fio com o Pai, falando com o Pai. O texto diz que ele está orando. E ele ficou tanto tempo ali que não se deu conta do tempo. E o texto diz que chegou a entardecer. A expressão entardecer aqui dá a ideia de que já estava no pôr do sol. O dia estava acabando e a noite já estava chegando. O que me chama a atenção é que a pergunta que não quer calar é: por que Jesus resolveu naquele momento ficar sozinho? Por que Jesus deixa os discípulos, deixa a multidão? Por que Jesus primeiro se despede dos discípulos e depois ele se despede da multidão? Nós só vamos entender isto se nós se atentarmos para a expressão do próprio texto. Pois no versículo 22 o texto diz: e logo, ou imediatamente, ou sem demora, ou em seguida. Esta expressão, logo, sem demora, em seguida, imediatamente, está linkando esta história ao seu contexto.
E quem conhece o contexto sabe muito bem que Jesus havia acabado de operar um grande milagre. Ele havia multiplicado pães, peixes e uma multidão, quase 20 a 30 mil pessoas, sentadas em uma relva, comeram, a ponto do texto dizer que sobejou 12 cestos cheios. E o que sobrou aqui não sobrou do que caiu no chão. O que sobrou aqui saía da mão de Jesus. É que o povo ficou tão satisfeito e o milagre não parava. Aí Jesus teve que parar porque o povo já estava alimentado, satisfeito, dado-se por satisfeito. E o que me chama a atenção é que quando o texto diz logo, o texto está querendo mostrar uma certa preocupação do mestre. Porque se você ler o capítulo 6 de João, os versículos 14 e 15, nós vamos entender o porquê logo, imediatamente, sem demora, em seguida, Jesus resolveu ficar sozinho. Sabe o que é interessante? É que no versículo 14 do capítulo 6 de João, o texto diz que quando os homens viram aquele grande milagre, o texto diz que eles ficaram tão entusiasmados, tão maravilhados, que eles gritaram dizendo: verdadeiramente, este é o profeta vindo de Deus. Quando eles usaram essa expressão profeta vindo de Deus, eles estão se referindo ao Messias, mas o Messias dentro da perspectiva deles, alguém que viria para resolver o problema político de Israel, alguém que revolucionaria o contexto político da nação, alguém que libertaria Israel do jugo romano. E não era este o perfil do Messias na perspectiva do eterno. Quem conhece Bíblia sabe que aqui são dois tipos de visões. E logo Jesus, sabendo que os seus discípulos não estavam preparados para passar por aquele teste, já que ainda estava impregnado no coração deles o mesmo sentimento, o sentimento nacionalista, o sentimento nacional. Eles eram judeus, estavam em contexto de treinamento, estavam sendo experimentados. Tanto é que na multiplicação do pão e do peixe, na expressão de João, Jesus está experimentando a Filipe. Eles estavam em prova, estavam em teste, estavam dando os primeiros passos com o mestre. Jesus sabia que eles ainda tinham o coração em um reino político, em um reino da terra. E Jesus sabia que eles eram presa fácil naquele momento se ficasse no meio da multidão. Jesus sabia que eles poderiam ser influenciados facilmente. Por isso, Jesus poupa os seus discípulos. Jesus preserva os seus discípulos. E a primeira coisa que Jesus faz é se despedir dos discípulos. Quando o texto diz, ordenou-lhes, insistiu, forçou, compeliu para que entrassem no barco, o texto está dando indício de uma certa relutância por parte deles. A ideia que o texto dá é que Jesus está pegando nos braços dos discípulos e dizendo: entrem no barco, avancem, vão adiante, passem para o outro lado. E o texto diz: enquanto despedia a multidão. Por quê, pastor? Porque a primeira lição que Jesus está querendo dar é que discípulo não pode ser influenciado por multidão. Não é a multidão que influencia discípulo, é discípulo que influencia a multidão. E discípulo que é discípulo não questiona, discípulo que é discípulo não reluta, discípulo que é discípulo não entra em dividida, discípulo que é discípulo ele obedece. Discípulo que é discípulo não manda, obedece. Discípulo que é discípulo não entra em conflito, não entra em dividida. Se Jesus mandou entrar no barco, entra no barco e faz o que Jesus mandou ele fazer. Segura para entender. Por quê, pastor? Porque eu tenho uma revelação muito forte aqui. Eu preciso que você entenda isto. Enquanto os discípulos entram no barco e partem,
como o Senhor havia ordenado. Jesus fica no meio da multidão, e o texto diz que Jesus se despede deles. Por quê, pastor? Porque o versículo 14 ou versículo 15 de João capítulo 6, versículo 15, o texto diz que os homens, a multidão, queria arrebatar a Jesus para fazê-lo rei. Jesus, sabendo disso, Jesus logo se retirou. Sabe por quê? Porque Jesus não poderia perder o foco. Jesus sabe que ele estava correndo perigo. A multidão estava investindo no seu ego. Eu sei que se fosse nos dias de hoje, muitos pregadores cairiam nesse laço, muitos obreiros cairiam nesse laço, muitos cantores cairiam nesse laço. Certamente iria bater no peito, iria trocar a trombeta, iria dizer: é verdade, eu sou o cara. Glória a mim, louvado seja eu, exaltado seja o meu nome. Eu sou tudo isso daí que vocês estão falando. Mas Jesus não perde o foco. Jesus sabe para o que ele veio. Jesus, o termômetro do ministério de Jesus não é o que sai da boca da multidão, mas é a vontade do Pai na vida dele. Jesus não se empolga com palavra de multidão. Jesus se despede de todo mundo, se despede de discípulo, sobe para cima do monte e vai orar. Por quê, pastor? Porque Jesus sabe que ele naquele momento tem que se guardar em Deus. Porque tem coisa que não é multidão que vai resolver, tem coisa que não é discípulo que vai resolver, tem coisa que é só o Pai que está no céu que pode resolver. Glória. Eu não sei se você vai crer, mas eu já vou liberar uma palavra para alguém aqui. Se retira. Jesus está pedindo para você se retirar. Deus quer um retiro espiritual com alguém aqui. Deus quer um momento de particular com alguém aqui. Estou pregando na palavra da ciência. Deus mandou dizer que a resposta que você precisa agora não vem de ninguém na terra. Deixa todo mundo de lado. Sobe para o monte. Monte aqui é lugar de intimidade. Monte aqui é lugar de particularidade. Eu estou ouvindo a voz de Deus e Deus está dizendo: André, eu quero que alguém se reserva para mim aqui. Jesus está chamando alguém para subir o monte. Eu arrepiei aqui. Fala para alguém: Jesus está te chamando para o monte. Diga para ele: Jesus está te chamando para o monte. Jesus está te chamando para o monte. Jesus está te chamando para algo particular. Jesus está te chamando para algo mais íntimo. Jesus está dando uma ordem para alguém aqui. Não caia na falácia da multidão. Não caia na falácia da multidão. A multidão está elogiando, sobe o monte. A multidão quer tirar selfie, sobe o monte. A multidão está falando que você é o cara, sobe o monte. A multidão está, meu Deus, sobe, sobe, sobe. O Espírito de Deus está falando na minha boca aqui para alguém. Te prepara, porque o que é teu não está embaixo, está em cima. Sobe. Ele permanece no meio da multidão, o ego é alimentado. Jesus se retira. Porque tem hora, irmão, que ninguém vai entender quem tem chamado mesmo. Você já percebeu que todas as pessoas que Deus usa geralmente é sozinha? Tem poucos amigos. Vai ler a história de Jeremias para você ver. Rejeitado por família, por vizinho, pela nação. O cara pregou 40 anos e ninguém deu glória a Deus, irmão. 40 anos o cara pregando e ninguém dava glória. Entender quem tem chamada não é fácil. Entender quem Deus chamou não é fácil. Pode ler a Bíblia, você não vê Jesus está sozinho, ele fica ali, ó, tempo. Só que o texto fala que enquanto Jesus está ali, sozinho, orando. Eu acho lindo isso daqui, o versículo 24, o texto diz que enquanto Jesus está orando, o barco está no meio do mar.
Eu estou pregando na palavra da ciência. Papai do céu está me dizendo que enquanto você está orando, o barco vai avançar. Enquanto você estiver falando com ele, as coisas vão andar. Enquanto você estiver chorando nos pés dele, enquanto você estiver no particular com ele, enquanto você estiver em intimidade com ele, fique em paz. Glória! Não quer dizer que Jesus ficou parado no monte, que a obra parou, não. Jesus está no monte orando e o barco está avançando. Jesus está orando e o barco está indo. Pastor, não estou entendendo, olhe para cá. Vou liberar a palavra para quem crê. Qual é a palavra? A palavra é esta: enquanto você está dando glória aqui, o barco está avançando lá. Avançando lá. O barco está avançando. O barco está avançando. Está no texto que o barco está no meio do mar. Catuca quem está do lado pela fé, não dá para tocar, mas catuca aí, diga para ele: está no meio do mar. Não, você não falou, você só me enganou, você só mexeu a boca, nem parece tochinha de Jesus. Eu sei que eu estou pregando para os mais pentecostais dessa cidade aqui. Então vai lá, capricha, dá um glória bem alto no ouvido desse tocha aí. Se ele ficar escandalizado, a gente ora para libertar esse trem. Mas dá um grito aí, dá um grito, dá um grito aí. E diga para ele: o barco já está no meio do mar. No meio do mar. Está avançando. Só que eu quero ver o glória continuar agora. Porque no meio do mar o vento bateu. Porque meio, se você olhar para trás, você vai ver o quanto você já andou. Se você olhar para frente, você vai dizer: opa, ainda tem a metade. Meio está falando de desafio. É por isso que Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a notifica. Por quê? Porque meio está falando de desafio. Se olha para frente, você vê que ainda tem um bom pedaço para ir. Para trás, pastor, já andei bastante. E aí, será que vale a pena continuar ou vamos recuar? E nesse contexto aqui, o vento bateu. E o texto diz que o vento foi contrário. O vento foi? Não, grita só de raiva, só de raiva. Vai para acordar Guarulhos, acordar todo mundo que está assistindo a gente aí agora, que eu acho que tem gente dormindo agora aí, mas vai acordar agora até com glória a Deus quem está lá do lado dele. Diga comigo assim, ó, diga bem forte: vento contrário. Às vezes Deus usa o vento contrário para te ensinar alguma coisa. O vento bateu. O vento é contrário. O vento bateu. E está no texto: as ondas ficaram agitadas. Eu gosto de uma outra versão que diz que o barco já estava a muitos quilômetros distante da terra. Porque profundidade não é para qualquer um. Às vezes você vê a vida do cara, está tudo bem, mas está na terra. Aí tem gente cheia de desafio, mas é porque se aprofundou. Foi para o fundo do mar. Está em outro nível. Aí o vento está batendo. E pode ler o texto. O texto fala que as ondas estão agitadas e açoitava o barco, ou seja, batia no barco. Eu gosto da expressão de Marcos, porque Marcos diz: e vendo Jesus, ou seja, Jesus viu,
ainda de muito longe. E isto dá a ideia que as ondas estavam tão violentas que chegava a jogar o barco lá em cima. E quando descia, descia com violência. Escuta isso daqui. Quem mandou eles entrarem no barco foi Jesus. Diga, foi Jesus. Não grita, diga, foi Jesus. Se foi Jesus quem mandou eles entrarem no barco, por quê? Por que Deus permitiu esse vento? Por que Deus permitiu esse problema? Você já percebeu que obedecer a Jesus não é para qualquer um? Você já percebeu que obedecer a Jesus não é para qualquer um? Eu estou sentindo que eu estou pregando para alguém que está passando por vento, por obedecer a Jesus. Pastor, foi um mau negócio? Foi não. E se não der glória a Deus agora, eu vou embora só de raiva. Por quê, pastor? Porque lá vem Jesus. Lá vem Jesus. Lá vem Jesus. Lá vem Jesus. A parte forte está agora, pastor Jefferson. Olha isso daqui. Jesus veio sobre as águas. Jesus veio sobre. Eu creio que os discípulos imaginam Jesus vindo por qualquer um outro lugar, menos sobre as águas. Sabe o que papai do céu está mandando eu falar para alguém aqui? Eu estou chegando por onde você menos imagina. Está chegando o socorro da onde você menos imagina. Glória, levante as tuas mãos, porque eu estou sentindo uma unção profética aqui. Está chegando o socorro da onde você menos imagina. Jesus vai te surpreender. Jesus vai vir por um caminho que você não está esperando. Quem sabe eu estou pregando para alguém que até está esperando Jesus chegar, mas está esperando pelo lado A, lado B. Deus está dizendo: vou vir da onde você menos imagina. Vou usar quem você menos imagina. Vou trazer da onde você menos imagina. Glória. Uricalacia. Eu vim em Guarulhos hoje com uma palavra de Deus para alguém. E qual é a palavra? Te prepara. O barco não vai afundar. O barco não vai naufragar. Glória. Se o diabo está pensando que agora o barco vai afundar, Jesus está chegando para acalmar a tempestade. Ele só quer ensinar algumas coisas. É por isso que o vento está soprando. É por isso que o vento está batendo. É por isso que a coisa está apertada. É por isso que está dando medo. É por isso que você está com dificuldade de dormir. É por isso que algumas portas se fecharam. É por isso que está tudo complicado. É por isso que parece que só dá certo para João e para Maria, e para você parece que Deus se esqueceu de você. É por isso que a tua cabeça está pior do que uma panela cheia de pressão. É por isso que a tua parte peitoral está fechada. É por isto que você entrou aqui nesta noite, quem sabe na sua simplicidade, dizendo: Deus, nem glória a Deus estou conseguindo dar. Pastor, estou frio. Não existe crente super-homem. Não existe crente Mulher Maravilha. Deus sabe o desafio. A onda está batendo com força. A noite é o período mais escuro. É a quarta vigília. É cerca de 3 a 4 horas da manhã. Já vai amanhecer. Mas parece que essa noite não quer passar. Parece que essa noite não vai passar. Eu vim como profeta de Deus para te dizer: lá vem Jesus. 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 Glória. Posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui? Então levante as duas mãos para cima. Estende a mão para alguém aí agora. Tem a autoridade de Deus sobre a tua mão aí agora. Libera com palavra profética, com autoridade. Libera para ele. Diga: não vai afundar. Jesus está chegando. Não vai naufragar. Jesus está chegando. Foi Deus quem permitiu, não foi o diabo. Não foi os demônios. Foi Deus quem permitiu. É Deus quem está no controle desse negócio. Glória. Inclusive
Inclusive a última palavra não vem da terra, a última palavra vem da boca de Jesus. Só quem pode abrir a boca. Deixa eu ver se eu estou na minha igreja aqui em Guarulhos. Se tem 2 pentecostal comigo aqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Dá um salvo na cabeça da minha boca para adorar. De verdade, o papai do céu está falando que ele vai tocar. Pega, 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 pega. Só vai dar glória a Deus quem crê. Antes de amanhecer o dia, antes de amanhecer o dia, essas ondas vão abaixar a bola, esse vento vai se acalmar, porque o barco não vai naufragar. Casamento que estava para ser destruído está sendo restaurado aqui hoje. Os demônios que investiu na mente de filho, de esposo, de esposa, está caindo por terra aqui agora. Eu estou sentindo que enquanto eu estou pregando, tem obra de bruxaria sendo quebrada. Eu senti ânsia de vômito aqui. Glória! Uricalecei camacia. Glória! Obras feitas encruzilhadas. Está perdendo as forças agora. Eu não sei se você vai crer, mas eu vou mandar. Vou mandar porque eu estou fora da terra. Estou vendo tigela sendo rachada no meio, vela preta, vela vermelha, voando para tudo que é lado. Deus está dizendo: ninguém toca na casa dela, ninguém toca na família dela, ninguém toca, ninguém toca. Tem gente sentindo arrepio aí. Quando eles viram a Jesus, Pastor Glauco, eles gritaram: é um fantasma. Diga para o teu irmão: cuidado. Não grita, diga cuidado, para confundir Jesus com fantasma. É Jesus.
e vai parecer que é fantasma. Mas Jesus está chegando. Quando eles gritaram, é um fantasma, Jesus gritou, eu gosto dessa daqui. Eu gosto, porque Jesus gritou, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Pastor Marcelo, meu amigo, eu gosto de uma outra versão que diz coragem. Sou eu. Parem de sentir medo. Diga para dois irmãos, não tenha medo. É Ele. Mas é agora que eu quero ver se vai sair glória. É agora. É agora. Porque João narra esse episódio. Mateus e Marcos. Lucas não. E dos evangelistas é só Mateus que dá nota para atos de Pedro aqui, atitudes de Pedro aqui. E o que eu já ouvi, já preguei, já falei, já enalteci, já destaquei a fé do Pedro ao ter saído do barco e ter andado sobre as águas. Não foi brincadeira. Só que esses dias Deus me deu uma visão diferente. Por quê? Pedro errou. Pastor, ali deu um nó na cabeça. Vou começar por aqui. Jesus mandou entrar. Jesus não mandou ninguém sair. A ordem de Jesus foi essa: entrem no barco, passem adiante, cheguem do outro lado. Jesus não mandou ninguém sair no meio do caminho. Jesus deu a garantia. Qual, pastor? Cheguem do outro lado. Ah não, você não pode perder isso daqui. Catuca quem está do lado e diga para ele assim, ó: se Jesus falou que você vai chegar do outro lado, para que você quer sair? Quer sair por quê? Quer ir embora por quê? Deus está mandando alguém desfazer as malas. Eu vou te provar com Bíblia que Pedro errou. Primeiro, não era a planta original. A planta é que entrasse no barco e atravessasse. Mas veio a tempestade. E Pedro, pastor, se és tu mesmo. Primeiro, irmão, Jesus não precisa provar nada para ninguém. Se és tu mesmo. O Pedro cometeu o mesmo erro que o cara da cruz. Se és o Cristo. Pedro está dizendo, se és tu mesmo. Jesus não precisa provar nada para ninguém. Jesus é Jesus, com porta aberta, com porta fechada, com milagre, sem milagre. 2, isso daqui é muito forte. 2, quando Pedro sai, Pedro está sendo egocêntrico. Por quê, pastor? Porque Pedro está saindo e está dizendo para os outros que ficaram, se virem. O que importa é eu me salvar. A pandemia mostrou isso. Gente no meio da pandemia colocou preço abusivo nas coisas. Sabe qual é a ideia? A minha empresa está tudo bem, que os outros se virem. A minha estando aberta, que as outras se fechem. Sim ou não? Porque está dentro do barco quando tudo está bem é uma coisa. Ficar no barco quando o mar está tranquilo é fácil. Ficar no barco quando as coisas estão mil maravilhas é fácil. Quero ver permanecer no barco quando a tempestade se formar.
Quero ver permanecer no barco quando as ondas se levantar. Ele está errando feio. Por quê, pastor? Porque ele é egocêntrico. Ele está saindo e ele está dizendo: eu vou me salvar, problema de vocês. Mas Jesus falou para ele ir, pastor. Jesus disse: vem. Então Pedro se foi. Pastor, Jesus mandou ir. Jesus mandou. Por quê? Porque Pedro o desafiou. O fato de Jesus ter permitido Pedro ir não quer dizer que Jesus aprovou. O fato de Jesus deixar eu viver o que eu quero não quer dizer que é o que ele quer que eu viva. Você está entendendo? Até porque o Pedro afundou. O Pedro afundou. Por quê, pastor? Porque existe coisa, irmão, que não entra não, filho. Não entra não, filha. Fica aí no seu quadradinho, naquilo que Deus te chamou. Não tenta entrar em área que Deus não te chamou, senão você vai se afundar. Você está entendendo? Não tenta chegar aonde Jesus... Olha, Deus está falando com alguém aqui. Fica na sua, vai fazendo o que Deus mandou, fica no lugar que Deus te colocou, continua crente na posição que Deus te vocacionou, continua sendo crente, continua sendo fiel, continua dando glória. Deus só quer obediência, Deus só quer que você fique no... Deus só quer que você fique no barco. Deus só quer que você continue sendo crente. Ah não, eu vou sair, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou cara. Não é, vai afundar. Vai afundar. E tem mais, hein? Tem mais. O Pedro é tão ovelha que não teve comportamento de ovelha. Por quê, pastor? Porque Jesus já tinha falado: tem bom ânimo, sou eu. Que ovelha é essa que não conhece a voz do seu pastor? Glória! Que ovelha é essa que não reconheceu que era Jesus? Ele andava com Jesus, ele dormia do lado de Jesus, ele andava de mão dada com Jesus, de braço dado com Jesus. E aí, pastor? E aí que ovelha que não conhece a voz de pastor se aventura, sai do barco, quebra a cara. Se não fosse a graça. Se não fosse a graça. Aonde está a graça, pastor? Jesus estendeu a mão para ele. Diga para o teu irmão: se não fosse a graça. O que tinha de rebelde que iria morrer afogado não era brincadeira. Mas a graça, minha pastora, a graça, a graça, a graça. Jesus estendeu as mãos para ele. Alabarácia. Jesus estendeu as mãos para ele. Que é a Bíblia? Olha o que diz a Bíblia. Está no texto. Está no texto. A Bíblia fala que Jesus pegou na mão dele. E o texto fala que Jesus o repreendeu: homem de pequena fé, por que duvidaste? O duvidar aqui, Jesus não está se referindo porque Pedro andou sobre as águas, sentiu o vento e afundou. O porquê duvidastes aqui é porque saiu do barco. É porque saiu do barco. Por quê, pastor? Está no texto. Quando Jesus veio, está no texto. Lê depois. O texto diz que Jesus veio só para Pedro. É isso que o texto fala? Não. Está no texto que Jesus veio só para João? Não. Está no texto que Jesus veio naquela madrugada para salvar só Tiago? Também não. O texto diz que Jesus veio para eles e dirigiu-se para eles, para socorrer eles. Por quê, pastor? Jesus não quer salvar só Pedro. Jesus quer salvar o barco inteiro. Você está entendendo? Você está entendendo? Jesus veio para salvar o barco inteiro. O Pedro está batendo no peito e está dizendo: vou largar tudo, vou me salvar, e que salve cada um como puder. E Jesus está dizendo: a planta não é essa, a planta não é essa, a planta é o grupo, é o coletivo, é a igreja, é o povo, é a casa, é a família. Eu estou profetizando para alguém que entrou aqui dizendo: vou largar a família, vou largar a casa. Deus está dizendo: ninguém sai do barco, é eu quem entro, sou eu quem vou entrar, sou eu quem vou entrar. Diga para ele: não sai.
Não grita, diga: não sai. Jesus vai entrar. Jesus vai entrar. Jesus vai entrar. Jesus vai entrar. É Jesus quem vai entrar. Não é você que vai sair, é Jesus que vai entrar. Não é teu filho que vai sair, é Jesus que vai entrar. Não é você que vai sair, é Jesus que vai entrar. Jesus está dizendo: não se aventura. Eu não quero agora sacrifício, eu quero obediência. Fica dentro do barco. Continua fiel dentro do barco, no coletivo, porque a ordem foi para todos entrar. Jesus não mandou ninguém sair. Pastor, mas a tempestade está forte. Fica dentro do barco. Pastor, a onda está agitada. Fica dentro do barco. Pastor, a noite está escura. Fica dentro do barco. Pastor, está complicado. Fica dentro do barco. Ninguém sai. Fica dentro do barco. E aí, pastor, quer o texto? Versículo 32, o texto fala que quando Jesus pegou no braço dele, Jesus levou ele para cima do barco e subiram para o barco. E dentro do barco, está no texto, que Jesus acalmou o vento. A reprovação, a evidência da reprovação de Jesus para com Pedro está aqui. Jesus não trabalha no sozinho, no isolado, no só o cara, só você, só o Pedrão aqui. Não, Jesus trabalha no grupo, no coletivo. É tão verdade que Jesus não acalma a tempestade com Pedro em cima do mar. Jesus pega Pedro e leva ele para dentro do barco. Por quê? Porque é o plano, é a planta, é o projeto, é dentro do barco. Diga para ele: o mistério está dentro do barco. O manto está dentro do barco. Você quer sair por quê? Sua vitória está dentro do barco. O seu milagre está dentro do barco. Deus falou que ia me dar uma palavra da ciência aqui hoje. E eu estou sentindo que é direcionamento para alguém. Coach, mentoria, profeta direciona. Aí tem gente se quebrando, se afundando emocionalmente, espiritualmente, porque o coach coloca um monte de coisa na cabeça dele lá e fica frustrado porque não conquista. Agora, quando você vem para a igreja ouvir profeta, ouvir palavra, aí você é direcionado. Aí a maior garantia é a palavra de Jesus. Qual, pastor? Você vai chegar do outro lado. E isto não quer dizer que você está isento de passar por problema. Vai vir tempestade, vai vir vento, mas fica no barco. Não sai do barco. Aí o versículo 32, o texto diz que dentro do barco Jesus acalmou o vento. Aí o 33, eu acho lindo isso daqui. É forte, negrão. Isso daqui é manto. Dá glória a Deus que isso daqui é ministério, trazendo Cristo às nações, irmão. Essa igreja só tem anormais. Anormais, tem gente assim, diferente. O mais tranquilinho aqui pega a cadeira e joga para cima. Cadê os tochas? Está comigo aqui ou não? Diga pro teu irmão: vai ficar todo bonitinho aí ou vai dar glória? Quer manchar a face não? A maquiagem vai desfazer? Esse negócio porrada, meu irmão. O banheiro da igreja é melhor do que o hotel Ibis. Depois você se arruma lá. Tem até um negócio lá que fica da hora aquilo lá, meu irmão. Top. Pastor Matias, não estou entendendo. Você vai entender agora. Por quê? Porque no 33 está no texto. 33 está no texto que todos os demais discípulos se juntaram a Jesus e a Pedro. Ô, gente. Irmão, em nome de Jesus, eu vim aqui com uma palavra da ciência. Você não pode pegar na mão de ninguém aí por muito tempo, mas bate na mão dele, por favor. Diga para ele: se for afundar, vai afundar todo mundo. Mas se for para cantar, vai cantar todo mundo. Vai cantar todo mundo. Vai cantar todo mundo. Se for para quebrar, vai quebrar a gente tudinho. Mas se for para dar culto de ação de graça também, Satanás que saia da nossa frente. Ele é Marassuri Amarraia.
Cadê os tochos aqui? Enquanto o Murilo já vai preparando o não abandone o barco. Não abandone o barco. Levante a mão em nome de Jesus e diga para você mesmo, diga: eu não vou abandonar o barco. Diga: eu não vou sair. É o meu Jesus quem vai entrar. Diga: minha família não vai sair. É Jesus quem vai entrar. Alguém estava com a mala pronta aqui, mas Deus mandou eu dar uma palavra, porque é decreto. Desfaz as malas, não é tempo de sair. Jesus vai entrar. Quem tem glória, abre a boca para adorar a Jesus. Levante a mão e dê um minuto de glória a Deus aqui, quem pode. Isso. Sobe o nível, sobe. Sobe o nível, sobe. Eu não consigo. Você não vai parar. Você não vai parar. Tô sentindo que Deus está cortando laços aqui agora. Pode chorar mesmo. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Para cantar alto assim é só esse grupo de louvor. Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Vem comigo nesse hino. Eu já vou passar para o profeta dessa casa. Você está mais perto da terra do que você imagina. O Senhor está dizendo que a embarcação está chegando. Depois dessa tempestade, Deus tem uma terra firme para você pisar. Ah, se eu fosse parafrasear com Atos capítulo 28. Porque depois de uma tempestade, Deus prepara uma ilha. Calma. Não abandone o barco. Não saia do barco. Não largue o barco. Fica. Sei que Deus trouxe alguém aqui para falar muito forte. Fica. Eu e a minha esposa só vivemos tudo quanto vivemos hoje porque um dia nós não saímos do barco. As tempestades foram as mais altas possíveis. O diabo fez de tudo para a gente abandonar o nosso barco. Mas nós ficamos firmes. Estamos com os pés em terra, pisando firme. E Deus está falando para alguém aqui: não saia, não largue, não abandone, não desista. Em nome de Jesus, não desista. Alguém entrou aqui querendo desistir de casamento, de família, de ministério, de chamada. Inclusive o saudoso pastor Sebia de Bícego, Aldir Bícego, certa vez ele disse: se você nunca teve dúvida da sua chamada, significa que você nunca foi chamado por Deus. Porque quem nunca pensou em abandonar o barco? Só que Jesus chegou. E Ele está dentro do barco. E Ele está acalmando a tempestade. Eu estou arrepiado, gente. Porque parece que eu estou vendo o barco parando em terra. Está no texto, gente. Capricha aí, minha filha. Porque está no texto que Jesus chegou do outro lado. Está
no texto que Jesus chegou do outro lado, na terra de Genezaré. E sabe qual foi a notícia que se espalhou rápido? O cara do milagre está aí. A multidão se ajuntou. Grandes milagres aconteceram. Quem crê que Deus está falando na palavra aqui? Então eu vou liberar a palavra para quem crê, quem tem juízo. Já levantou as mãos. Assim diz o Senhor para alguém aqui: te prepara, porque o milagre que eu vou fazer a partir de hoje vai atrair a vizinhança inteira, vai atrair o bairro inteiro. Alguém apostou que esse barco ia se quebrar, mas eu estou vendo gente saindo de tudo que é canto para ver o que Jesus está fazendo lá dentro da tua casa a partir de agora. Levante a tua mão em nome de Jesus. Diga comigo: Deus, em nome de Jesus, se é verdade mesmo que o meu barco vai chegar do outro lado, dá um sinal agora. Enquanto eu te glorifico, faz eu sentir a firmeza debaixo dos meus pés agora. Só quem tem glória na boca vai adorar. 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 Isso já era para estar cantando, mas quem crê vai abrindo a boca para adorar, vai abrindo a boca para glorificar, vai abrindo